Vamos lá então. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, que privilégio estarmos aqui para aprender do Senhor, de quem o Senhor é, de quem Cristo é, por nós, em nós, desde o Antigo Testamento. Deus, que privilégio abrirmos a Tua palavra e reconhecermos que Tu és o mesmo desde antes da criação e serás o mesmo até o Apocalipse, até o final, até depois do Apocalipse, quando estaremos na eternidade contigo. Obrigada, Senhor. A gente peço que hoje o Senhor nos ajude a aprendermos juntas e que tudo aqui seja para a glória do Senhor, que qualquer erro meu possa ser redimido por Ti e corrigido pelo Espírito, e que o Senhor nos ajude na questão prática, na questão tecnológica também, Deus. Que o Senhor preencha os buracos que nós temos. Te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Eu tô tão bem preparada que eu não tô achando nenhuma Bíblia aqui para eu ler. Cadê minha Bíblia em português? Achei. Quando eu estava no Brasil, fui pregar, acho que das 2 vezes que eu fui pregar sem Bíblia. E aí o marido da Erika falou: "Você já viu, que ele falou? Fazendeiro sem pedreiro sem faca, como é que foi? Fazendeiro sem rastelo? Sou eu sem Bíblia". Vamos lá. Eh, vamos seguir aqui. Irmãs, hoje nós vamos reaprender aquilo que foi o meu tema na conferência do Graça em Flor. O que que aconteceu? A nossa primeira mensagem na conferência, o áudio não estava muito legal e o pessoal que estava em cima não conseguiu escutar bem. Então eu falei: "Não tem problema, ensina de novo". E aí ficou até melhor, porque agora vai ficar gravado e a gente consegue colocar no YouTube para quem não participou. E o tema da nossa conferência foi o cordão escarlate, ou seja, Jesus por toda a Escritura. E a minha mensagem foi a primeira sobre Jesus no Antigo Testamento. Então a gente vai começar mostrando, a gente vai falar nessa nossa mensagem, como Jesus está presente em toda a Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse. Eu gosto de dizer, desde no princípio criou Deus, até ora vem Senhor Jesus. Nós vemos o Senhor Jesus em tudo. Então eu tive o privilégio de ficar com essa parte de Jesus no Antigo Testamento. E a nossa passagem-chave da nossa mensagem hoje está em Lucas. Então, se você tiver uma Bíblia ou celular, abre aí comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a gente vai começar a ler no verso 13. Diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles, ou seja, dois dos discípulos, estavam, perdão, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, os olhos desses dois discípulos, estavam como que impedidos de o reconhecer. Verso 17. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, está morando embaixo de uma pedra, não sabe o que está acontecendo. Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que faz coisas sucederem. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração,
para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o Antigo Testamento é importante? Se você tá com a sua Bíblia aí, você pega ela para mim, uma Bíblia física, e aí você abre lá na página de Mateus, a primeira página antes de Mateus, logo depois de Malaquias, quando diz assim, o Novo Testamento. E aí a gente vê o quê? Que qual lado é muito maior? Isso. O lado do Antigo Testamento é muito maior. Eu tive um pastor uma vez que falou: se o Antigo Testamento não fosse importante, por que é que ele é mais da metade da Bíblia? O Antigo Testamento é muito importante. Eu sei que muitas de nós a gente acaba deixando que a nossa leitura anual ela morra, como eu digo sempre, né? Ela morra nos desertos do Pentateuco, ou seja, nos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Quantas de nós desiste da leitura anual logo nesses 5 livros? Mas, irmã, se nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, como a gente vê em 2 Timóteo 3,16, então a gente precisa compreender que o Antigo Testamento é maravilhoso e digno de ser estudado. E mais do que isso, como a gente vê nessa passagem de Mateus não, de Lucas que nós lemos, o Antigo Testamento, ele é importante porque o próprio Senhor Jesus nos disse que o Antigo Testamento fala dele. Note que Jesus disse em verso 17, começando por Moisés, ou seja, o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, e passando pelos profetas, mostrou como era a seu respeito que falava as Escrituras, ou seja, as Escrituras que eles tinham na época que Jesus aparece para esses discípulos, era esse Antigo Testamento, a Torá, a lei e os profetas. Então, nós precisamos compreender que o próprio Jesus disse que é sobre ele que são essas passagens, esses livros. Então, ok, vamos ver aqui que, de fato, o Antigo Testamento é sobre Jesus. E não somente Jesus disse isso, mas também o apóstolo Paulo. Olha comigo em Atos, capítulo 26, versos 22 a 23. O apóstolo Paulo disse o seguinte, quando ele estava se defendendo do rei Agripa. Ele disse assim: Mas alcançando o socorro de Deus, filho da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então, o próprio apóstolo Paulo, um grande conhecedor do Antigo Testamento, ele diz que o Antigo Testamento, Moisés e os profetas, são sobre Jesus, o Nazareno, o Cristo. Bom, nós cremos que Jesus é o tema do Antigo Testamento, mas onde é que a gente encontra o Senhor Jesus no Antigo Testamento? Infelizmente, eu gostaria muito, na verdade, que essa passagem dos discípulos a caminho de Emaús, que ela nos falasse para além, porque só fala assim que Jesus discorrendo entre Moisés e os profetas, prova para eles que era sobre ele. Mas eu queria saber exatamente o que Jesus disse, né? Vocês também não? Eu quero o verso a verso aqui, exatamente a transcrição de Jesus explicando desde Moisés os profetas. Mas a gente não tem isso. Então a gente não sabe exatamente como Jesus se mostrou ali no Antigo Testamento. Mas hoje a gente vai tentar ver aqui algumas maneiras, de que maneiras Jesus está no Antigo Testamento e o que possivelmente ele usou aqui de argumento com esses discípulos. Bom, a primeira forma que eu quero mostrar para vocês de Jesus no Antigo Testamento é algo que os teólogos chamam de tipologia. Tipologia. O teólogo Graham Cole, ele explica o termo tipologia da seguinte forma, ele diz o seguinte, ó. Tipologia é a ideia de que pessoas, por exemplo, Moisés, eventos, por exemplo, o Êxodo, e instituições, por exemplo, o templo, podem, no plano de Deus, prefigurar um estágio posterior nesse plano e fornecer o conceito necessário para compreender a intenção divina. Por exemplo, a vinda de Cristo para ser o novo Moisés, para efetuar o novo Êxodo e ser o novo templo. São 9h30 da noite no Brasil, palavras difíceis,
Vamos tentar entender mais ou menos o que que isso aqui quer dizer. Então ele está falando o seguinte, ó: no plano de Deus, pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento estavam apontando para coisas que aconteceriam posteriormente, no caso que nós estamos falando, a vinda de Cristo. Vamos ver exatamente como é que isso funciona? Primeiro, a questão da tipologia de pessoas. Jesus, ele é visto nas pessoas do Antigo Testamento, por exemplo. Ele é visto em Adão, que foi o primeiro representante da humanidade. Ele é visto em Moisés, que foi o mediador da lei e da presença de Deus. Ele é visto em Melquisedeque, que foi o primeiro, o sumo sacerdote da eterna aliança. Ele é visto em José, que foi aquele que foi desprezado pelos seus, mas bem recebido pelos de fora, e foi de desprezado para exaltado. Ele é visto em Isaque, que foi o filho amado levado ao altar do sacrifício. E ele é visto também em Davi, rei vitorioso. Então você vê como algumas pessoas do Antigo Testamento, elas apontam para Cristo. Aquilo que elas viveram foi profeticamente estava profeticamente apontando para aquilo que o próprio Cristo viveria. A gente precisa tomar cuidado, porque não quer dizer que aquilo que eles viveram só serviu para apontar para Cristo. O que aconteceu com José não foi só para que ele apontasse para Cristo. Foi também algo que aconteceu na vida de José, né, no momento histórico em que José viveu e ponto. Mas nós vemos na perfeição do Senhor, na perfeição de Deus, que apontava também profeticamente para aquilo que Cristo seria e faria por nós. Então essas foram algumas tipologias de pessoas. Vamos passar agora rapidamente para algumas tipologias de lugares, tá? Então a gente falou pessoas, lugares, e a gente falou tipologias gerais também, tipologias de eventos, enfim, né? Então vamos passar por algumas tipologias de lugares, tá bom? Primeiro nós temos o tabernáculo no deserto, que foi o lugar da presença do Senhor com o seu povo. Quando Deus desceu na presença, e encheu o tabernáculo. Nós vimos então Deus com o povo. Depois a gente vê o mesmo acontecendo em Jerusalém, no templo, né, o tabernáculo ele era a presença, eh, que se movia do Senhor, né, era uma presença itinerante, por assim dizer. Ele ia aonde o povo ia e o Senhor acompanhava a presença assim. O templo, ele vem quando o povo já está na terra prometida, ou seja, agora nós já estamos no lugar em que ficamos, não somos mais peregrinos, não vamos continuar caminhando, nós não vamos mais continuar sendo itinerantes, nós já estamos na terra prometida. Então agora nós vamos construir um templo que fica aqui conosco e a presença do Senhor também no templo ali no Santo dos Santos, né. Então, nós vemos que ambos representavam o desejo desde antes de tudo, do Senhor de estar com o seu povo. A gente vê desde o jardim, quando fala que Adão e Eva eles andavam ali na brisa do jardim com a presença do Senhor. O desejo do coração de Deus sempre foi e sempre será tabernacular com os seus. E aí a gente vê isso apontando para Cristo de uma maneira maravilhosa, porque ele é o Emanuel, o cumprimento perfeito daquilo que tanto o templo quanto o tabernáculo apontavam. Ele é Deus conosco realmente, Deus encarnado conosco. E eu amo que quando João ele diz, e o verbo habitou entre nós, a palavra original do grego habitou é tabernaculou. Olha que linda essa junção, né, daquilo que a gente vê no Antigo Testamento. O verbo tabernaculou entre eles. Então Jesus, ele é o nosso tabernáculo, o templo perfeito. Então tipologia de pessoas, tipologia de lugares. Vamos olhar agora as tipologias gerais, algumas tipologias que a gente pode ver de maneira geral. A gente vê, por exemplo, na serpente do deserto, quando as pessoas são picadas como, consequência do pecado delas no deserto. E aí Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze a ser levantada no deserto. Ou seja, a ser levantada, assim como Cristo foi levantado naquele monte, levantado num pedaço de pau, né? Por assim dizer, num madeiro. Assim também a serpente de bronze foi levantada no deserto. E o que que acontecia com quem olhava para ela? Cura. E o que que acontece até hoje para quem olha para Cristo na cruz? Cura espiritual. Aleluia. Então, a serpente de bronze no deserto é uma tipologia geral também. Outras tipologias gerais que nós temos, o cordeiro pascal, né? Quando a gente vê o povo ali ainda no Egito, quando Deus estabelece a Páscoa, o Passover, eu acho que a versão em inglês ela é muito mais simples
de compreender o conceito, né, porque Passover, que é a palavra para Páscoa, ela é literalmente significa pass over, passar por cima, né. Então Deus, o Espírito do Senhor, ele passa por cima das casas que têm o sangue ali nos umbrais, né. Então nós vemos, o estabelecimento ali do Cordeiro Pascal, isso obviamente uma das mais claras tipologias do Antigo Testamento que nos apontam para a beleza de Cristo, do sacrifício que ele fez por nós. Aí nós temos outros, o maná que sustentou o povo no deserto, esse é uma tipologia que fala muito comigo, quantas vezes nos meus desertos, eu confesso que até agora no deserto espiritual que a gente está passando, eh, num deserto, enfim, de circunstâncias da vida, e eu sempre penso como no deserto o Senhor manda exatamente o que nós precisamos, o maná que é diário, o maná que não pode ser, eh ajuntado para mais do que aquele dia, são as misericórdias perfeitas para aquele dia, e a confiança de que amanhã o Senhor proverá, de que eu não posso, ajuntar para mim mais para garantir que o amanhã está salvo. Mas olha como Deus já estava estabelecendo no coração dos israelitas, que eles precisavam confiar que ele seria o mesmo Deus provedor de hoje, ele seria amanhã, que amanhã o maná viria novamente. Então eu amo que isso também é uma tipologia, ela é em si só, ela não precisa ser uma metáfora, em si só já é um grande ensino, né, de maneira literal. Mas enquanto tipologia, quão mais profunda é essa lição, de que o Senhor Jesus é o nosso maná, de que ele é suficiente para hoje, e ele será suficiente para amanhã, e ele será suficiente eternamente. E a gente não precisa ficar com as nossas próprias forças ajuntando, tentando garantir a nossa provisão, né, então o Senhor Jesus, ele é o nosso maná. Amém. E aí a arca, né, que manteve segura ali, eh, o povo, a arca de Noé eu quero dizer, né, então ela manteve segura a família de Noé para garantir que a humanidade continuaria, os filhos da promessa, né, que continuaria, e o Senhor Jesus como a nossa arca fechada pela mão do próprio Senhor, e nós seguros dentro dele, né, seguros da justiça e do julgamento do Senhor. Então veja quantas tipologias nós temos no Antigo Testamento. E a gente poderia ficar aqui a 1 hora inteira do Google Hangout só listando tipologias do Antigo Testamento. Tem muita coisa, muito, muito tesouro para a gente escabucar ali no Antigo Testamento para a gente ver o Senhor Jesus ali. Mas vou continuar. Uma das minhas tipologias gerais preferidas, se é que eu posso dizer que eu tenho uma preferida, é a que gerou inclusive o tema da nossa conferência do Graça em Flor, que é o cordão escarlate. De onde que a gente tirou essa ideia de cordão escarlate como tema da nossa conferência? O cordão escarlate, ele é aquele cordão que Raabe, a prostituta, que foi protegida pelos espias, por ter protegido os espias, o cordão escarlate, ele era a promessa dos espias de que eles protegeriam ela e a família dela. Então, quando eles vieram, destruíram a cidade de Jericó, a prostituta Rábia e a família dela foram protegidas, porque ela colocou um cordão escarlate, ou seja, um cordão vermelho na janela. É muito provável que o cordão fosse escarlate, justamente porque ele seria melhor visível, né. Imagina, né, você tá naquele aquele alvoroço do muro tá caindo, enfim, o que que você vê mais fácil, um cordão de cor bege ou um cordão vermelho, né. Então provavelmente foi por isso, mas de maneira também profética. Raabe coloca ali um cordão vermelho para nos representar Cristo, o sangue do Senhor, que foi aquilo que é ainda hoje, aquilo que nós podemos como uma bandeira hastear em frente a um Deus de perfeita justiça e dizer: "Não nos destrua, o sangue do Senhor já nos protegeu". Então, a ideia do cordão escarlate é essa, né, que Jesus, ele é o cordão escarlate por toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, e nós o vemos em toda a escritura. Bom, então a gente vê como todos esses elementos do Antigo Testamento, eles apontam claramente para o Senhor Jesus. Então, quando a gente coloca as nossas lentes de tipologia, a gente acaba vendo Jesus em todas as páginas do Antigo Testamento. Só que aí a gente fica com uma dúvida. A gente pode realmente ver Jesus dessa maneira tipológica? Ou a gente precisa ver ele onde apenas ele é claramente, explicitamente citada? Será que está certo a gente fazer essa visão de colocar essa lente e enxergar o Senhor? Ou será que a gente está, como a gente diz no inglês, stretching, esticando demais a ideia para fazer valer o nosso argumento? É uma pergunta válida, eu acho que é uma pergunta que eu já fiz quando eu estava estudando esse tema.
Mas a gente vê que muitos teólogos, a gente sempre tem que olhar quando a gente tem esse tipo de dúvida, para a história da igreja, para a ortodoxia. O que que os teólogos da história, muito mais sábios do que nós, que viveram muito mais tempo na presença do Senhor, o que que eles qual a conclusão que eles chegaram, né. Então a gente olha para a ortodoxia, para a história da igreja, e a gente vê que tem muito teólogo, historicamente, que concorda com essa ideia da tipologia, tá bom? Um dos mais famosos pastores puritanos aqui, os Estados Unidos, o Jonathan Edwards, ele mesmo era um defensor da tipologia. Então a gente tem todo esse respaldo, por assim dizer, histórico, para olhar para Cristo dessa maneira no Antigo Testamento. Bom, só que Jesus, ele não está no Antigo Testamento somente de maneira tipológica, ou seja, somente de uma maneira em que ele está, eh, hinted, como é que eu falo isso em português? Como se fossem uns easter eggs, né, como se Deus tivesse colocado uns easter eggs ali de Jesus no Antigo Testamento. Ele também está de maneira presente. E na verdade agora nós vamos vê-lo de 3 outras maneiras, então a gente viu a tipológica, a gente vai ver modelado, prometido ou presente. Em algumas passagens ele até aparece das 3 maneiras de uma vez só. Vamos entender essas formas separadamente, vamos passar devagar. Primeiro, modelado. O modelado é basicamente a tipologia que a gente já falou até aqui, é só um outro nome que a gente pode dar. Então Jesus está sendo modelado, ou seja, nesses tipos, nessas figuras, nessas sombras que a gente claramente vê que apontam para ele. Às vezes a gente claramente vê, né, como eu disse no Cordeiro Pascal, ficou muito claro o sacrifício e essa, ah, enfim, e fica muito clara essa justaposição, enfim, das 2 coisas, né. Mas e alguns ficam um pouco menos claro, como o maná, por exemplo, que eu falei, né, ou o cordão escarlate de Raabe, às vezes fica um pouco mais: "Ah, agora eu vejo, agora que você falou". Então esse é o modelado, é Jesus como sombra no Antigo Testamento, o Antigo Testamento como sombra daquilo que viria. Mas a segunda maneira que Jesus aparece no Antigo Testamento é de maneira prometida, Jesus é prometido no Antigo Testamento. Como a gente viu, o próprio Jesus, o apóstolo Paulo e até mesmo Pedro, eles todos disseram que o Antigo Testamento prometia o Cristo, o Messias. Aliás, não sei se você sabe, mas as 2 palavras significam a mesma coisa. Messias é o Messiah, né, a palavra que vem do hebreu, desculpa, do hebraico, hebreu é a pessoa, hebraico é a língua. Do hebraico e o grego é Cristo, né, Christos. Então, é a mesma palavra, significa aquele que é o prometido. Então Jesus ele foi o prometido, o escolhido, o o Cristo de Deus. Então, o capítulo 53 de Isaías, por exemplo, é um capítulo muito conhecido, tem uma música muito bonita, do Diante do Trono, acho que tem uma música até do Projeto Sola também sobre esse capítulo. Ele é uma profecia clara da morte do Cristo. Então, o Antigo Testamento, especialmente os profetas, os livros proféticos, ele aponta demais para um Cristo que viria, um prometido do Senhor que viria. Aí, o que que acontece? Daí a ver essas promessas é muito fácil no Antigo Testamento, mas crer que essas promessas foram cumpridas pelo Jesus de Nazaré é que é a chave da questão. É isso, aliás, que diferencia os cristãos dos judeus, né. Os judeus até hoje eles creem na Torá, eles creem nos profetas, só que eles acreditam que esse Messias ainda não veio. Então eles não acreditam que esse Messias que foi prometido nos profetas, em Isaías 53, enfim, foi o Jesus de Nazaré, tá? Então, inclusive, é essa dificuldade que os fariseus têm, né? É essa dificuldade que muitas das pessoas ao redor do próprio Jesus têm. O apóstolo Natanael que disse, né? Pode vir coisa boa de Nazaré, que era basicamente uma periferia ali da, da região, uma cidade muito pobre, de coisas muito pobres, de pessoas muito pobres, invisíveis. E é de lá que o Senhor traz o seu Messias. Então, eles tiveram muita dificuldade de acreditar que esse prometido, o grande guerreiro do Senhor, era o Jesus da cidade de Nazaré, um filho de carpinteiro. Então tá. Então Jesus ele está claramente prometido no Antigo Testamento. A gente não vai conseguir passar por tudo, tá? Mas, depois a gente vai disponibilizar também as palestras tanto da Bia quanto da Érica, e a Bia vai falar sobre Jesus nos Salmos. E a gente vai ver também como é bem claro e bem bonito a gente enxergar Jesus ali nos Salmos também. Mas eu vou passar se vocês quiserem anotar, tá bom?
algumas passagens que vocês conseguem ver claramente o Messias profetizar. Então vamos lá, o prometido, tá bom? Deuteronômio, capítulo 18, versos de 15 a 18. 2 Samuel, capítulo 7, versos de 12 a 13. Isaías 7, 14. Isaías 53, que eu falei. Miqueias 5, 2. E Zacarias 9, 9. Bom, então nós vimos Jesus modelado, Jesus prometido, e agora nós vamos ver Jesus presente. Como é que é isso, Francine? Jesus presente, Jesus foi encarnado lá em Mateus. Como é que a gente vê Jesus presente antes de Mateus? Nós vemos, sim, eu creio. Nessa parte, eu preciso dizer, as coisas ficam um pouco mais controversas, tá? Nem todo teólogo, a gente volta lá na questão da ortodoxia da história da igreja. Nem todo teólogo concorda, tá? Com isso aqui que eu vou falar. Eu acho importante a gente anotar isso. Mas muitos teólogos afirmam, tá? Então não estou sozinha, não foram vozes da minha cabeça. Mas muitos teólogos, enfim, afirmam que há certos momentos no Antigo Testamento em que a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, ele aparece no Antigo Testamento de maneira direta e presente. Como é que é isso, Francine? Bom, primeiro a gente pode voltar lá para o Éden, quando diz que o Senhor Deus andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Alguns teólogos, o Jonathan Edwards incluso, que eu citei um pouco atrás, eles afirmam que seria, sim, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, que estaria ali. Tem toda uma questão de termos, tá? Da língua original, que faz um apontar muito claro de que era a segunda pessoa, enfim. Isso aí vocês vão ter que pesquisar por conta própria, tá bom? Que eu não tenho tempo pra gente passar aqui. Mas uma outra forma que Jesus aparece no Antigo Testamento de maneira presente, que eu acho até mais importante a gente prestar atenção, é quando aparece no Antigo Testamento o termo o anjo do Senhor. No Antigo Testamento a gente vai ver alguns momentos, e até no Novo Testamento, em que aparece um anjo do Senhor. Mas eu não tô falando desse, eu tô falando dos momentos em que diz o anjo do Senhor. Inclusive, a maioria das traduções até traduz com a letra maiúscula, o anjo. Anjo com letra maiúscula, o anjo do Senhor. Por que a gente crê que o anjo do Senhor era o filho? Alguns teólogos vão dizer, não, era Miguel, era Gabriel, era fulano de tal. Eu acredito que é o Senhor na segunda pessoa da Trindade deles. Por quê? O melhor exemplo para isso a gente vê em Gênesis 16, na história de Agar. Agar era escrava de Sara, né? A Sara, a esposa de Abraão, e Deus tinha prometido para Abraão que ele seria pai de muitos. E ele e sua esposa já eram idosos, então Abraão crê, mas Sara duvida. Então o que ela faz? Ela pega a escrava dela, isso que a gente julga Sara mais até certo ponto, porque era algo, infelizmente, relativamente comum naquela época. Ela pega a escrava dela, uma escrava egípcia, e ela dá essa escrava para se deitar com seu marido, para que da escrava ela gere filhos. Então, o filho que a escrava conceberia seria tecnicamente considerado filho de Sara e Abraão, porque a escrava era, infelizmente, considerada propriedade de Sara. Então, aquilo que saía dela era de Sara, né? Enfim, aí eles aceitam esse plano muito louco de Sara e Agar concebe. Só que a partir do momento que Agar concebe, a palavra diz que ela desprezou a sua senhora. Ela tratou com desprezo. E aí Sara, irritada, vai até seu marido e diz: culpa tua, que ela tá me tratando mal. Desminhocada, né? Enfim, não vamos aqui julgar. A palavra, ela em Gênesis, ele é uma narrativa histórica, ou seja, não está nos dando o que deveria ter acontecido, está nos dando o que aconteceu. E aí Sara culpa Abraão, e Abraão diz: olha, a escrava é tua, tá nas suas mãos, faz o que você quiser. É tua propriedade, basicamente, né? E aí Sara manda Agar embora. E aí, quando Agar vai embora, ela tem um encontro com o Senhor. Ela tem dois encontros com o Senhor. Um é quando ela ainda estava grávida, e o outro depois que o menino já está nascido e que Isaac também já está nascido. Mas esse é o primeiro encontro. E ela sai e vai para o deserto. E a palavra do Senhor diz, no verso 7 de Gênesis 16: tendo achado Agar, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais?
E aí no verso 13 diz o seguinte: Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, e ela disse o quê? Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Então, espera. Primeiro fala que o anjo do Senhor estava falando com ela. E aí diz que ela disse: O Deus que me vê foi com quem eu conversei. Então a gente vê aqui, para mim, bem claramente, que o anjo do Senhor é o próprio Deus, tá bom? E toda vez que o anjo do Senhor, com letra maiúscula, aparece no Antigo Testamento, ele está representando uma ideia muito específica, que é a ideia de que Deus se faz presente e se permite ser visto e ouvido, habitando entre nós, sem nos matar por ter visto a sua glória. Toda vez que o anjo do Senhor aparece, é como se Deus estivesse dizendo: Olha, por alguns momentos vocês podem me ver sem vocês serem mortos por terem me visto. Faz sentido? E quem é que representa exatamente isso no Novo Testamento? Deus palpável, que nós vemos, que nós tocamos, que tabernacula com nós e que nós não morremos por vê-lo. Exatamente o papel do filho. Então, por isso que nos parece, pelo menos para mim e para muitos outros teólogos, muito claro que o anjo do Senhor ele tem esse papel de Deus habitando entre os homens, sem que os homens tenham que morrer por isso. E você lembra de mais alguém que chegou a ver a glória do Senhor sem ser morto? O Monte da Transfiguração, a gente vê Pedro, Tiago e João, eles veem a glória do Senhor, e eles veem a glória palpável do Senhor, e eles vivem para contar a história, literalmente, né? Eles contam a história, e a gente tem essa história nos evangelhos. Então, o anjo do Senhor, ele é no Antigo Testamento aquilo que o Senhor Jesus é no Novo. Deus palpável e visível. Bom, então a gente viu Jesus no Antigo Testamento modelado, prometido e presente. Agora, no pouco tempo que a gente tem sobrando aqui, 20 minutos, vamos falar rapidinho sobre a questão de alianças. Aliás, a palavra Antigo Testamento significa isso, né? A antiga aliança versus a nova aliança. Então, para a gente compreender quem é Jesus no Antigo Testamento, a gente precisa compreender o que é o Antigo Testamento, ou a aliança, né? Então, falando de aliança, existem 4 vezes no Antigo Testamento em que Deus inicia alianças com seres humanos. Com Noé, com Abraão, com Jacó, Israel, né? E com Davi. A gente poderia citar Moisés também, mas para o nosso recorte aqui de hoje, a gente vai falar desses 4, tá? Através desses 4 patriarcas, Noé, Abraão, Jacó e Davi, Deus convida todos os povos da terra à sua família. Note, Noé recebeu a aliança como um representante da nova humanidade pós-dilúvio, uma promessa de que Deus não destruiria mais a humanidade. Abraão recebe a aliança dizendo que nele todas as famílias da terra serão abençoadas. Israel, Jacó, né? Ele recebe uma confirmação da aliança que foi feita com o seu pai, o seu avô, desculpa, Abraão. E Davi, finalmente, ele recebe a aliança de que o trono dele duraria para sempre e de que da linhagem dele viria um rei que reinaria eternamente. Agora, dúvida. Algum desses 4 patriarcas manteve o seu lado da aliança? Vamos ver. Vamos ver que perfeitos eram esses homens. Vamos lá, preparados? Noé se embebedou, seus filhos tiveram que apaziguar e cobrir a vergonha, a nudez do seu pai. Abraão mentiu diversas vezes, colocando a própria esposa em risco para salvar a própria pele. Jacó, o nome dele significa literalmente enganador. E ele viveu a jus do nome. Manipulador, enganador, mentiroso, egoísta. E Davi, assassino. Para alguns, até mais. Mas eu vou me deter assassino. 4 homens. Gente, eu não tô aqui dizendo que esses homens não foram homens segundo o coração de Deus. Eles foram homens escolhidos pelo Senhor. A palavra diz que Noé foi o único que Deus viu e falou: esse vale a pena salvar. Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado. Eu acho que, por um lado, eu tenho um amigo que ele gosta muito da cultura judaica e ele fala: a gente não pode falar mal dos patriarcas.
E por outro lado, a gente pode falar mal demais dos patriarcas, esquecer que Deus escolheu eles. Eu acho que a gente precisa se encontrar no meio termo. Eles foram escolhidos por Deus, sim, com certeza. Mas eles foram homens falhos. Eles foram homens falhos, porque só existe esse tipo de pessoa para Deus usar. Só existe homem falho. Então, eu trago essas falhas deles para nos lembrar que eles eram falhos. Será que não tinha homem melhor para Deus fazer essas alianças? Será que não dava para encontrar uma pessoa melhor? Eu mesmo, quando eu escolhi o meu marido para fazer uma aliança, eu falei, tem que ser o melhor que teve, porque é uma aliança pro resto da vida. E mesmo assim, a gente escolhe, escolhe, escolhe e sai escolhido, né? A gente casa com um homem imperfeito, e a gente é mulher imperfeita, porque só tem esse tipo. Mas Deus sabia, e sabe ainda hoje, o que ele estava fazendo quando ele escolheu exatamente esses homens. Em tudo que Noé, Abraão, Jacó e Davi falharam, Jesus, o Filho de Deus, cumpriu perfeitamente. Nele, em Cristo, a humanidade que crê em Deus pode ter certeza que jamais será destruída. Noé. Nele, todas as famílias da terra são abençoadas. Abraão. Dele vem uma grande e adotiva família do Senhor, Israel. E, finalmente, o trono dele durará para sempre, que é Davi. Jesus cumpre todas as alianças perfeitamente. E foi por isso que ele disse em Mateus 5,17: Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu vim não abolir, mas cumprir. Porque só ele cumpriu de maneira perfeita a lei. Ele manteve o lado dele da aliança. Ele foi o Cordeiro perfeito. Bom, vamos voltar agora para o nosso texto para a gente terminar de Mateus. Não é Mateus, Lucas 24. A gente leu do 13 ao 27, agora a gente vai continuar do 28 ao 32. Diz o seguinte: a gente terminou com Jesus chamando eles de nécios, né? E mostrando que era sobre ele o Antigo Testamento. E aí diz: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãs, quando a gente compreende a Bíblia, quando a gente compreende as Escrituras, quando os nossos olhos se abrem, como essa passagem bem claramente diz, nós vemos o nosso Senhor Jesus de Gênesis a Apocalipse, a gente sempre responde como esses discípulos: não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava. Para mim, essa é a maior mensagem que eu quero que vocês levem dessa nossa conversa. Quando nós enxergamos Jesus em toda a Escritura, o nosso coração é transformado. Ele é aquecido, ele é vivo, ele arde, ele está pegando fogo pelo Senhor. Mas a gente vive num mundo que constantemente nos grita que Jesus não existe, que ser crente é chato, que viver como cidadão dos céus é loucura, que a gente está perdendo nosso tempo, nossa juventude. Mas olha o que o próprio Jesus nos diz. O próprio Jesus nos diz. Quando ele estava encarnado aqui 2000 anos atrás. O verso 44 diz o seguinte: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Novamente, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, em todo o Antigo Testamento que eles tinham até ali. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava falando aqui do Espírito Santo, a promessa do Pai que viria. Não mais Deus conosco, mas Deus em nós. O Espírito Santo que viria no Pentecostes. Irmãs, como disse o apóstolo João, há muitas outras coisas que Jesus fez e não caberiam em todos os livros do mundo. Jesus é real. O que ele fez foi real. O Antigo Testamento testifica disso.
como a gente vai ver, vocês vão ver nas nossas gravações da Bia e da Érica, Jesus está no Salmo, Jesus está no Novo Testamento, Jesus está em tudo. É tudo por Ele, é tudo para Ele e é tudo dele. Eu quero terminar encorajando vocês, com os versos 50 a 53, que diz o seguinte: Então levou eles para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles e sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo, e estavam sempre aonde? No templo, louvando a Deus. Algumas pessoas falaram para mim: Fran, esse tema dessa conferência é um tema muito abstrato. Por que que a gente está falando de Jesus em toda a Escritura? Vamos falar de maternidade, vamos falar de ser mulher, vamos falar de Provérbios 31. Mas, irmãs, eu creio que a palavra assim nos promete. Que quando nós compreendemos, quando o Senhor abre os nossos olhos, como diz aqui, para entender as Escrituras, que é tudo sobre Ele, nós somos como esses discípulos. Nós o adoramos e nós voltamos para a nossa Jerusalém para pregar um grande júbilo, para louvar a Deus, qualquer que seja a tua Jerusalém. Ribeirão Preto, Bragança Paulista, Minneapolis, onde é que seja que o Senhor te colocou, que o Senhor te plantou, na tua Jerusalém. Quando você entende quem o Senhor é, você volta para ela e você volta com júbilo, você volta louvando, você volta à igreja e você está com os irmãos. E eu digo mais, é quando a gente compreende quem o Senhor é, que Ele está em toda a Escritura, que nós vamos ser boas esposas, nós vamos ser boas mães, nós vamos ser boas funcionárias. Tudo isso é afetado diariamente pela nossa compreensão das Escrituras. Exatamente, aliás, por isso que nós criamos o Frutíferas, porque nós cremos que é quando as mulheres compreendem a palavra, verso a verso, positivamente, que elas realmente conseguem ser quem Deus as criou para ser. Seja mulher, seja nós somos mulheres, seja mãe, seja esposa, seja filha, seja amiga, seja funcionária, seja o que for. Então voltemos à palavra, porque é a palavra que nos faz isso. Nós sejamos mulheres da palavra. Esse é o meu desejo, essa é a minha mensagem de Jesus no Antigo Testamento. Espero que tenha sido uma bênção para vocês. Obrigada para quem estava aqui com a gente, a maioria da equipe, mas também as meninas que não são da equipe, um prazer. E eu espero que tenha dado certo a gravação e que muitas outras pessoas possam assistir e serem abençoadas pela palavra do Senhor. Vamos orar rapidinho? Senhor Deus, é a tua palavra, é a tua glória, Deus. Eu te peço que nós realmente tenhamos o nosso coração queimando, ardendo, quando o Senhor fala conosco. E o Senhor fala conosco. Obrigado, porque diferente desses discípulos, naquele momento na história, nós já temos a promessa do Pai, o Espírito Santo. Obrigada, Deus, que tu és agora, Deus, em nós. Senhor, eu te peço que, através do teu Espírito em nós possamos ser exatamente as mulheres que o Senhor nos criou para ser. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém, queridas. Obrigada por tirarem um tempo da noite de vocês para estarem comigo. Que vocês tenham um bom descanso na presença do Senhor. Um beijo.